Tá um pouco atrasado. Isso aí tá no YouTube? Aham. Aí agora pode tirar o YouTube, senão vai dar erro. Não, eu tô... 3, 2, 1. Vai. Olá, muito bem-vindo. Nós estamos de volta aqui com o COPcast, o podcast do cooperativismo goiano, que é uma produção do sistema OCB Goiás. Uma ótima tarde a você que está aí do outro lado nos assistindo no YouTube. Já peço desculpas pela nossa demora, aquela velha história do problema técnico que nos pega de surpresa. Mas eu agradeço muito a sua participação do outro lado e convido você a ficar aqui conosco nesses próximos minutos, porque vai ser um bate-papo muito, muito interessante para quem gosta de falar de corrida. Hoje nosso papo é de corrida de rua e vamos falar de dicas e motivação para corredores iniciantes. Vamos falar do cenário das corridas aqui em Goiânia e também fora, porque nós temos aqui especialista que sabe e falar sobre esse cenário. E também como preparar as pessoas para esse esporte. Se você se interessa, está começando ou já começou, mas ainda não tem todas as dicas para a prática do esporte, fica com a gente vai falar disso também. Os nossos convidados aqui hoje, temos gente que todos eles correm e tem também quem é médico, quem organiza, quem faz parte da corrida no dia a dia, profissionais de peso. Bom, eu vou conversar com Bernard Moura, sócio fundador da Ranker Live Marketing, Adriele Tomé de Souza, personal trainer, especialista em fisiologia do exercício, coach e maratonista, o Dr. Pedro Santana Júnior, diretor de mercado da Unimed Goiânia e médico, também corredor. E também está aqui conosco a Alana Magalhães, administradora acadêmica de educação física e triatleta. Então, vocês vejam que todos eles vão ter muito assunto para discutir aqui nesse bate-papo. Bom, e para você que está nos acompanhando no YouTube, eu já peço aí para curtir esse bate-papo, para se inscrever no canal se você não for inscrito e para nos acompanhar a partir de agora. Bom, gente, nós vamos também ter um sorteio de 8 inscrições para nossa corrida de rua, nossa primeira corrida de rua do cooperativismo, que vai ser no dia 16 de julho. Estamos organizando aí para quem é corredor, para quem quer começar a correr, é a corrida do cooperativismo, que vai envolver diversas cooperativas parceiras e também o público em geral que pode participar. Então, 8 ingressos que serão sorteados no final do programa. Fica com a gente. Bom, eu queria apresentar primeiro o Bernard Moura, que é sócio fundador da Ranker Live Marketing, empresa líder em Goiás em corridas e eventos de rua, com mais de 100 realizações e mais de 100 mil atletas atendidos. Ele é graduado em Publicidade e Propaganda pela UFG, MBA em Gestão Comercial pela FGV. É apaixonado por esporte e pela vida ao vivo, corredor desde os 8 anos de idade, quando detestava acordar às 6 da manhã para treinar 1 quilômetro, ao lado do irmão mais velho e do pai, maratonista. Acho que muita gente talvez se identifique com isso, mas hoje ele está aqui organizando vários eventos. Bernard, eu vou deixar você contar um pouco da sua história, só fiz uma breve apresentação aqui. Seja muito bem-vindo a esse papo de hoje. Obrigado, boa tarde. Bem, é prazeroso falar sobre esse assunto. Move a gente assim intimamente, como está nessa breve descrição aí. Eu tenho uma ligação com o esporte já da minha vida inteira, mas que não era tão feliz quanto eu sou hoje. Acho que eu demorei bastante para amadurecer e para curtir o que é a corrida. Então, meu pai é médico e já tinha o hábito de correr já havia muito tempo e começou a nos instruir ali, eu e meu irmão, crianças ainda, para a gente praticar isso. Eu, pessoalmente, tinha uma vontade muito grande, eu não gostava. E 6 horas da manhã, numa cidade muito quente que a gente morava, aqui em Porto Velho. Porto Velho, onde eu nasci. Então, era assim, mas com o tempo, a gente vai compreender. Hoje eu falo para ele, eu agradeço muito
a insistência dele conosco, porque acabou virando minha profissão, né? Eu nunca imaginei, mas eu sempre mantive essa conexão com o esporte. Quanto mais eu sempre pratiquei muitas modalidades, mas a corrida sempre me acompanhou. Acho que pela facilidade, né? Pela naturalidade que é a prática, é muito simples, a gente sempre pode retomar. A corrida é igual a casa da mãe da gente, a gente sempre pode voltar para lá, está sempre esperando, nunca tem problema, nunca tem tempo ruim, não. Então, a gente foi até culminar aí com a Ranker, que essa aventura nossa é desde 2014, que é uma empresa de live marketing, né? Mas Explica pra gente melhor o que é isso. o live marketing é um nome composto do que era o promocional de propaganda. No passado, isso vai mudando de nome. A gente, quando abriu, eu sou publicitário, mas tenho uma vocação de produção muito grande. E o meu outro amigo e sócio também é um produtor, evidentemente, administrador em turismo. Então, a gente achava que ia fazer mais atividades, que diversificar mais ações ao vivo, né? O live marketing nada mais é do que ação ao vivo, de colocar uma marca em contato, em experiência com o público. Mas no nosso caso aqui, a gente caiu nesse hiper nicho, que é o da corrida de rua. Então, tem uma grande especialização da empresa, a gente já tinha uma vocação muito grande, já tinha vivência e experiência com isso. Então, calhou dos eventos esportivos de rua, e especialmente a corrida de rua, que acaba sendo 90% dos nossos projetos ao longo do ano. A gente faz muito, mas não é porque a gente queira ou eleja, é mais uma consequência, né, do mercado que está em crescimento, que está aquecido, que tem novos adeptos, novos participantes chegando nessa modalidade constantemente. Então é uma coisa mais ou menos natural, né? Mas o nosso primeiro evento foi um campeonato de futebol infantil, uma Copa Golzinho, que a gente está em vez de fazê-lo agora com o grupo Chave Campo. Então, mas as corridas de ruas, a corrida é o segundo esporte mais praticado no país, né? O primeiro entre mulheres. Então é uma modalidade que, sem dúvida, tem se destacado e vai continuar a merecer assim, um enfoque grande daqui para frente. Vou aproveitar que você falou que é o primeiro entre mulheres, deixa eu já introduzir uma mulher aqui no papo. Adriele Tomé de Souza, ela é graduada em Educação Física pelo EG, pós-graduada em Fisiologia do Exercício, formada em Coach pelo IDC, personal trainer, apaixonada por corrida, já fez 2 maratonas, 11 meias maratonas e, segundo ela, já planejando o próximo desafio. Adriele, bem-vinda a esse bate-papo, conta um pouquinho dessa história sua, como é que você começou aí nessa rotina da corrida? Boa tarde, pessoal. Então, eu sou formada tem 11 anos, comecei a corrida de rua no final de 2015. Apaixonei, eu falo, quando esse bichinho da corrida aí te pica, não tem como. Aí já em 2016 eu já me desafiei, já coloquei meu primeiro desafio, que foi minha primeira meia maratona. Então aí eu me apaixonei por corridas de longa distância. Então a minha metragem, a distância preferida é 21. E aí veio me preparando, corri minha primeira maratona em 2019, em setembro de 2019. Em Goiânia? Buenos Aires. A minha segunda foi o ano passado, no Rio de Janeiro. E já pretendo aí esse ano, vou descansar um pouquinho as articulações, mas com 3 meias maratonas. Já corri a primeira agora em maio. O meu próximo desafio é agora em julho, São Paulo, e fechando as meias em novembro em Brasília. E voltando aí para a maratona no ano que vem. Queria puxar um pouquinho também dessa questão que você falou do coach, né? Você é formado em coach e acaba usando essa prática, né? Essa metodologia dentro da sua profissão como personal trainer. Sim, sim. Que a corrida, eu falo, além da gente ter uma preparação física, a corrida é muito mente. Aí é onde que eu entro com a parte do coach. Então, para trabalhar muito a mente do atleta. Porque principalmente corridas de longas distâncias, chega um certo momento ali que o seu corpo ele já está piloto automático. Então, aí já não é o corpo mais, aí já entra a sua mente. Principalmente maratona. Maratona eu falo, a maratona começa, na verdade, ali no quilômetro 35. Então, o seu corpo já está exausto, mas aí os 7 últimos quilômetros ali, aí é a mente. Aí é onde que entra a parte do coach. Legal, vou introduzir também mais uma aqui que gosta de correr, né, Lana? Lana Magalhães, ela tem 35 anos, é administradora, acadêmica de educação física, você é uma colega, mãe da Nicole. Acho bom essas descrições que vocês passam pra gente.
Eu vou chegar lá, vamos lá. Mãe da Nicole, apaixonada por esportes desde criança. Começou a nadar aos 8 anos, correr aos 26 e praticar triatlon aos 30 anos. Bem-vinda, Lana. Conta aí um pouquinho da sua história pra gente. Então, comecei a nadar aos 8 anos por causa de uma escoliose. Foi um médico, né? Passou, não, você tem que fazer físio e fazer natação para melhorar o quadro. E aí eu me apaixonei e já comecei a competir desde muito novinha. Aos 16 parei e esse sonho de ser atleta foi adormecido, né? Porque a partir de uma idade você compete ali na escola e depois para. E aí eu conheci a corrida. E aí a minha primeira prova eu vi a rainha das corridas aqui de Goiânia, a Vani, ganhar. E aí, quando eu vi a Vani, aos 50 anos, naquela prova em 2016, eu falei, eu consigo fazer com os meus 26, né? E aí eu comecei a correr, a partir daí eu falei, eu vou fazer isso. Eu vou ser atleta e vou começar, mesmo não aquela, né, a lógica de você começar muito novo e que você tem até, você aposenta e tal, mas a corrida tem essa coisa, você pode correr a idade que você tiver, você pode ser novinho, pode ser adulto e pode ser idoso e correr e participar das provas pelo mundo inteiro. Então aí eu me apaixonei, né? Fiquei correndo, lesionei o pé em 2018 e aí fiquei 3 meses sem correr, quase surtei. Aí eu comprei uma bicicleta porque eu falei, eu não vou surtar, vou comprar uma bicicleta. E aí eu comecei a andar de bike e meu treinador viu que eu nadava, porque eu aprendi quando criança, ele falou, você vai fazer triatlon. E aí eu entrei para o tri e estou fazendo os 3 aí. E continuo participando das provas da Rank aí como corredora. E não surtei. É o mais importante. Sim. Foi muito legal você trazer aqui para a conversa esse exemplo da Vani, né? Que é é simbólico Um ícone, né? Um Exatamente, ícone, né? Correndo ali aos 50 anos. Acho que nós vamos falar disso Ela ali começou depois de 50 e ela está com 64. Verdade, E ela é a maior campeã aqui nessas provas de 5 Com quilômetros. certeza. Nós temos uma prova que chama Desafio Reis da Pista, que ela foi a rainha da pista, ela foi a atleta que venceu Foi. uma prova específica. Ela era uma atleta difícil de ser derrotada aqui, quando perde fica doente de raiva. Eu acho que o nome da corrida vai ter que mudar. Desafio Rainha Vani. É possível. Ela é imbatível. Ela fica assim, ela fala comigo no final, eu cheguei em segundo hoje, mas é porque eu estava esperando, não tive corrida, não sei o quê. Falei, não, Vani, vai ter a próxima semana que vem que você volta. Então, é uma atleta que nos inspira muito, é uma pessoa assim, Com certeza. super dotada, né, e disciplinada. Extremamente humilde. Começou muito depois a carreira Isso. dela e teve um desempenho. Imagina se ela tivesse iniciado o atletismo com 17 anos, 15 Aham, anos. verdade. O potencial dela. Pois é, essa é uma curiosidade que até eu vou trazer para a mesa daqui a pouco, porque nós temos um médico na mesa que vai poder nos explicar. Porque às vezes a gente tem essas limitações, né? A partir de uma certa idade eu não posso mais praticar, ou tem limitações. Enquanto isso, ela está mostrando que mesmo a gente achando que tem limitações, ela pode superar muito mais até alguns jovens. Mas deixa eu trazer então esse médico aqui para a mesa também. Dr. Pedro Santana Júnior. É casado com a Ana Carolina, que também é corredora, não é isso? Corre também. Corre também. Pai de 2 lindas crianças, a Luísa e o José Pedro. É médico especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, mestre em ciências da saúde pela Faculdade de Medicina do UFG e atualmente é diretor de mercado da Unimed Goiânia. Entusiasta de hábitos de vida saudáveis, corredor amador desde 2019, além de ser um gestor de grupo de corrida lá pela Unimed. É isso, doutor Pedro? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Primeiro, parabenizar o Sistema OCB Goiás por essa iniciativa, que eu acho que a partir daí nós conseguimos entender o quanto que o espaço da corrida de rua está ganhando. Porque se nós estamos aqui hoje discutindo isso no meio de uma tarde igual essa de quarta-feira, no mês de junho, trazendo a corrida de rua para esse espaço, eu acho que a gente consegue perceber que está cada vez maior essas iniciativas. E o mais interessante que eu gostaria de colocar para vocês é em relação à questão de eu ter colocado que eu sou um entusiasta de hábitos de vida saudáveis. Por quê? Porque quando eu coloco, eu sou casado, tenho os filhos, todos nós trabalhamos muito, eu acho que hoje não tem ninguém que não corra, que não trabalha. Então é para colocar que mesmo nós, diante de uma vida atribulada, com muitos afazeres, com várias entregas a serem
performadas durante a semana, nós devemos atentar que o primeiro passo para qualquer coisa é nós estarmos bem conosco. E a gente vai conseguir isso através do quê? Da atividade física, seja ela qual for. Eu gosto muito da corrida de rua e eu acho que a corrida, como já foi colocado, é um método, é um esporte, é uma atividade extremamente democrática e o mais interessante é que a gente consegue fazer isso independente do local e sempre eu trago para a questão da corrida de rua como sendo algo que trabalha principalmente o aspecto da saúde mental, que foi o que vocês colocaram. Nós passamos aí por uma pandemia nesses últimos anos, mas talvez a maior pandemia que nós vivemos foi a pandemia da saúde mental, onde nós vemos várias pessoas com vários distúrbios mentais e, sem dúvida nenhuma, existe um tratamento que é de graça, alcançável para todo mundo, que é a atividade física. E a corrida é o principal deles. Então, eu acho que eu corro principalmente por algum motivo, para a minha saúde mental. Então, acho que esse autocuidado, ele é essencial. E depois do autocuidado para a saúde mental, ainda a gente ganha de tabela a saúde física. Excelente. Eu estou falando dessa questão de saúde, eu quero lembrar a vocês por que a gente está trazendo um bate-papo sobre corrida de rua aqui na Casa do Cooperativismo Goiano. Primeiro, é claro que a gente vai ter nossa primeira corrida de rua e a gente quer também incentivar essa prática. E, para quem talvez não esteja acompanhando aí de perto, a nossa grande campanha do ano, que é a campanha do Dia de Cooperar, o Dia C Goiás, esse ano ela tem como tema a questão da saúde. Cooperar faz bem para a saúde. Nós temos aí uma semana do cooperativismo que até se estendeu para mais, quase até o fim do mês, né, com várias atividades a partir dessa questão da saúde, mas é claro, levando em consideração tudo aquilo que o cooperativismo já faz, que é cuidar das pessoas. É o cuidado com as pessoas, com as comunidades, e aí a gente vai ter um grande evento, e já faço esse convite para vocês, no dia 1º, agora, sábado, dia 1º de julho, né, no Jardim Botânico, uma grande festa do cooperativismo, com várias cooperativas prestando serviço para a comunidade, é tudo de graça. Eu vou só citar algumas coisas aqui para vocês terem noção de quanta coisa boa vai ter lá. Então vai ter doação de fraldas, de livros, mudas, doação de animais, vacinação contra a Covid, contra a influenza, consulta e cadastro para entrega de óculos, população que está precisando às vezes aí fazer uma consulta, lá a gente vai ter essa orientação, cadastro para cursos e empregos, oficina de bordados, apresentações artísticas, muita diversão para a criançada. Quem tiver criança leva lá, porque vai ter muita coisa, pintura de rosto, distribuição de guloseimas, muitos brinquedos infláveis, o pessoal pode usar lá, tudo gratuito. E também orientação na questão financeira, nossas cooperativas de crédito vão estar lá dando essa orientação para a questão do orçamento, para a questão do endividamento. Então, gente, tem muita coisa boa lá, tudo de graça, já é o nosso 10º ano de campanha do Dia C Goiás. Todo mundo está convidado para estar lá no sábado, a partir das 9 horas da manhã, lá no Jardim Botânico, aberto a todo mundo. É uma realização do Sistema OCB Goiás, com o apoio da Prefeitura de Goiânia, Governo do Estado e a OAVG, e, claro, todas as cooperativas participantes. Esse é um chamado, né, para vocês. E aí eu volto aqui para a corrida de rua, que vai ser no dia 16 de julho, né, com a saída às 7 horas do Parque Jardim Botânico. Vamos sortear aqui algumas inscrições. Depois, no fim do mês, a gente tem o show com o Renato Teixeira, lá no Oscar Niemeyer. Isso mesmo, Renato Teixeira, que eu sei que muita gente gosta, no dia 21 de julho. E essa semana a gente ainda tem atividades, que é a Semana do Cooperativismo. Amanhã a gente tem um especial com Café com CBN, que vai ser ao vivo, vocês podem conferir pela Rádio CBN. E na sexta-feira, a posse dos novos membros dos nossos comitês de jovens e de mulheres, que é também um grande projeto do sistema de fazer a promoção, de trazer mais mulheres para o cooperativismo e envolver jovens nesse modelo de negócio que a gente sabe que cresce cada ano. Então, gente, todas as informações estão lá no nosso site, goiascooperativo.cop.br. É só acessar, nós temos matérias falando sobre isso. Vocês veem a programação, escolha lá o que você mais goste de fazer e vai lá no nosso evento participar, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo sobre corrida de rua. A gente estava até conversando aqui antes de começar, né, o podcast, falando sobre
esse cenário de corrida de rua, né, Bernard, que é crescente, teve aí uma parada por conta da pandemia, e é claro, eu acho que não foi só a corrida, obviamente, foi todos os setores, mas já teve essa retomada e vocês estão tendo um crescimento muito grande anualmente. Conta pra gente um pouco. Sim, a corrida de rua passou por uma transformação assim, radical no Brasil, especificamente, né? Os eventos tradicionais, como aqueles que a gente cresceu assistindo, como a corrida de São Silvestre, né? Eram eventos muito importantes, mas que enfatizavam um aspecto desportivo. E, com o passar do tempo, no século XXI, aí na virada do século para cá, os eventos foram se transformando em ações mais inclusivas, mais recreativas e com capacidade de absorver mais o atleta comum, a pessoa que está, por algum motivo, querendo iniciar na atividade física, né? E os médicos, sem dúvida, são grandes polinizadores desse movimento aí, né? Porque as pessoas vêm, eu não tenho um número assim para dizer, mas a motivação grande é uma prescrição médica, né? Então a pessoa, ou porque está com a saúde mental abalada, ou porque está com a glicemia alterada, ou porque, enfim, tem crise de enxaqueca, vertiginosas. Então, enfim, a atividade física, qualquer que seja, é muito importante. A corrida absorveu isso, né? Pela facilidade de entrada. Então, houve um crescimento de 20% a 30% ao ano na primeira década do século XX. E aqui em Goiás também, mais ou menos nesse sentido, um crescimento um pouco menor. A Ranker começou em 2014, de lá para cá a gente vinha experimentando um crescimento também regular, entre 15% e 20% ao ano, entre número de participantes, dos eventos que já existiam e alguns eventos novos que surgiam. A pandemia colocou um zero nisso tudo, né? Mas de 2021 para cá, quando a gente retomou o calendário, em setembro, outubro de 2021 para cá, a gente está mantendo um ritmo de crescimento de novo, e esse ano a gente acredita que vai ser um ano recorde em número de eventos e número de atletas atendidos aqui em Goiás, né? Eu creio que Goiânia vai ter uns 60 a 70 corridas realizadas esse ano. A Ranker participa de algo em torno da metade disso, ou mais talvez. Mas uma corrida em média tem 700 a 1.000 participantes aqui. E a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para falar. Um evento novo como esse agora, por exemplo, a corrida do cooperativismo, é um evento, né, que rompe uma fronteira. No calendário de julho a gente nunca teve uma corrida importante assim. Então é mais uma prova que a gente deseja incluir, que deseja que permaneça no calendário, ou seja, mais uma oportunidade de novas pessoas entrarem na modalidade e terem uma referência ali naquele ano, no mês de julho, tem aquela prova importante que eu posso participar. Então, assim, tem muitas provas ao longo do ano. Quando a gente pensa em corridas, a gente lembra, né, de pessoas que são, às vezes, amigos nossos, que sempre participam dessas corridas. Mas você está falando de um aumento, né, de 20%, que é expressivo ao ano. De onde vêm essas pessoas que decidem correr? É porque o outro influencia, um amigo influencia, ou as pessoas estão tendo mais acesso a informações sobre isso e estão buscando? Isso é bem curioso. Eu vou dar outro dado. A idade média de um participante de corrida de rua é entre 36 e 45 anos. Então é uma pessoa madura, né, um adulto já maduro, como o Dr. Pedro falou. Certamente é alguém que administra uma rotina com múltiplas tarefas, mas já está com um nível de convicção de entrada na modalidade, ou porque é uma imposição física, né, ou fisiológica, ou laboratorial, ou porque realmente chegou àquela conclusão, se convenceu. As pessoas estão, felizmente, no nosso país, se convencendo cada vez mais a estilo de vida mais saudável, a práticas saudáveis de maneira geral. E o evento, e a corrida e a caminhada, especialmente, são muito atrativos, né? São fáceis da pessoa entrar. Então, as pessoas vêm dos diversas fronteiras aí que a gente possa imaginar. Pessoas da terceira idade se interessam também, começam a praticar caminhada. Quase todos os nossos eventos aqui a gente inclui um percurso de caminhada de propósito, né? Porque a gente quer assumir, a gente quer contar com essa grande quantidade de pessoas que estão chegando no esporte já a partir de 55 anos, 60 anos, estão tendo a primeira
noção de um evento esportivo nessa idade. Então, as pessoas vêm das mais variadas origens, assim, 60% mais ou menos masculino, mas assim, a gente não tem jovens, né? Esse é um fator que eu fico me perguntando. A gente não tem um público jovem de 17, 18 anos entrando massivamente na base do evento esportivo. Então, isso aí já é uma indagação maior, né? Talvez do que virá nos próximos 15 a 20 anos. Para onde vai essa geração? E aí a gente vê as influências também das próprias empresas que estão buscando esse tipo de coisa. A gente vê corrida de todo tipo, por exemplo, você estava vendo, tem TRT, tem cooperativa, tem empresa, enfim, são vários tipos, não precisa ser necessariamente empresas que já têm tradição naquilo, eles resolvem fazer a primeira corrida. A Unimed ela já tem tradição na realização de corridas há muito tempo, e claro, ela tem um envolvimento com a questão da saúde, por ser uma cooperativa de saúde. Mas como é que é a visão da Unimed com a organização dessas corridas? Porque ela já é tradicional e tende a crescer, né? De onde vocês buscam esse público? São os beneficiários que participam? Ou vocês trazem pessoas de fora da cooperativa também? A Unimed Goiânia e todo o sistema Unimed, que é a maior cooperativa médica do mundo, tem um olhar especial em relação à questão da saúde, em relação à questão dos hábitos de vida saudáveis para a população. Nós entendemos que a partir do momento que a gente incentiva a prática desses hábitos, nós conseguimos mudar a vida das pessoas. Isso é uma prática muito visível aqui mesmo, porque nós estimulamos e patrocinamos boa parte das grandes corridas que acontecem aqui na nossa cidade. O que nós vemos de impacto positivo? Nós conseguimos tanto um estímulo à prática de atividade física, mais famílias começam a atentar que hábitos saudáveis são passíveis de serem adquiridos por todos, como já foi aqui colocado. Nós trazemos também a inclusão de novas pessoas que até então achavam que aquele esporte não era para ele, mas a partir do momento que ele vê, muitas vezes, principalmente o que chama muita atenção, esse dado que o Bernardo colocou, quando a gente pega ali um alvo, uma idade média de 40 a 45 anos, nós temos muitos idosos correndo. Então, não é questão de discriminação, mas quando às vezes a pessoa vê um idoso correndo, ela fala, eu também consigo correr, e vai ser um estímulo para ter essa prática de atividade física também. Mas a gente enxerga nisso, e um dos grandes se aproximar de pessoas que têm hábitos mais saudáveis, isso para a questão da alimentação. A vida dessas pessoas. É curioso falar isso, né? Às vezes a gente tem pessoas mais novas e mais velhas, mas o que o Bernardo falou, tem muito esse perfil, né, da pessoa mais madura buscando o exercício, a corrida em si. E aí eu queria trazer um pouco das meninas para falar um pouco da história pessoal, né? Como é que foi essa busca? Porque assim, hoje você falou, né, que entrou e hoje é apaixonada, as duas falaram que a palavra, né, somos apaixonadas por isso. Fala um pouquinho como é que é a corrida na sua vida, Driele, porque para além dos benefícios também deve ter as agruras, obviamente, né? Lesões, a Ana que citou. Então, conta pra gente um pouco dessa rotina. Então, pessoal, como ela já falou, como eu sou apaixonada na corrida de rua, mas eu sempre falo que a corrida ela sempre tem que estar aliada a um momento que a gente chama de musculação. Então, sempre corrida com fortalecimento. Porque aí você não vai lesionar, que é o que a Ana já tinha citado, que já aconteceu com ela, não vai surtar. Porque a corrida, eu falo, é a minha válvula de escape hoje. É para não surtar mesmo. Então, se você aliar as duas coisas, não tem erro. E aí já entra o que o doutor falou. A partir do momento que torna-se hábito, aí você começa a evoluir. E no evoluir, já vai conseguir, querendo aumentar um pouquinho mais a metragem e vai.
E é uma cadeia. Se você corre, logo você já está incentivando uma pessoa da sua casa, e na hora que vem é uma rede, todo mundo já está ali. E o fora é o ambiente, que, gente, o ambiente é maravilhoso, as amizades. Então, assim, eu acho que Vai além do esporte. vai além do esporte, eu falo. E a corrida, eu falo, é um remédio para a vida. É curioso você falar isso. Quando a gente montava os primeiros projetos da Rank, eu ia apresentar para os patrocinadores, os contratantes, eu ficava falando isso, o benefício para a marca, envolvimento da marca com atividade física, ganho de saúde, ganho de socialização. Essa palavra socialização ninguém tinha. Ela passava assim, desapercebido, né? Mas veio a pandemia e eu acho que todo mundo compreende o que é socialização ou a ausência dela causa na nossa vida. Então, essa tribo da corrida aí, do esporte, o que ele tem, que talvez a pessoa que está externa só consiga especular, não consegue perceber, não é nada do outro mundo, mas é a chance de participar, é a chance de socializar, de estar envolvido, de estar empenhado numa atividade em que todos ali pensam parecido. Então, você começa a fazer sentido, né? Todo mundo está ali, acordou cedinho no domingo, está feliz. Por que a pessoa acorda 5 horas da manhã no domingo, né? E vai voluntariamente fazer aquilo de bom grado? É porque ela precisa, porque aquilo ali é o máximo da semana dela. Ela pôs todo o prêmio da semana dela em se preparar para chegar naquela hora de fazer. Porque vai encontrar amigos lá, vai ter inúmeros benefícios, assim, sócios afetivos, né? A gente fala muito da capacidade física, mas é muito que hoje a gente está atingindo, acho que o cerne da questão, que é a capacidade emocional, intelectual, o ganho cognitivo, o ganho é muito alto. As pessoas que correm mesmo, que são maduras, correm para meditar. A gente corre porque você fica 1 hora ali fazendo a faxina mental. Você sai de um jeito e volta com 1000 ideias da sua vida recomeçar. É por isso que a coisa cresce. Isso é tão interessante, foi colocado, que a partir do momento que você tem essas pessoas que estão correndo, essa pessoa tem a vida dela mudada, o ambiente familiar dela melhora, ela no trabalho traz uma harmonia para a corporação, o ambiente corporativo muda, a sociedade muda. Isso tem total relação com o que o cooperativismo prega, o interesse da comunidade, levando saúde mental para as pessoas. Através da mudança de hábito de vida de uma pessoa, a gente atinge a sociedade. Nani, em preparação, fala um pouquinho aí, quando você começou, você já começou lá desde criança em outra prática de esporte, né? Mas a preparação hoje em dia, para você participar dessas corridas, como é que você trabalha isso? Então, quando a gente começa a correr, a ideia que a gente tem é vamos colocar o tênis e sair correndo. E na verdade não é assim, né? A gente tem vários pontos para que você corra e não aconteça o que aconteceu comigo, que foi lesionar, né? A preparação física em uma atividade de treino de força e potência, um tênis adequado, educativo de corrida, ver o meu tipo de passada, enfim, isso foi o que eu fosse melhorando. E além disso tudo, a busca de um treinador para que eu evoluísse dentro da corrida, né? Eu tinha quando eu comecei, eu lembro que eu ia para a academia quase todos os dias, subia na esteira e falava, hoje eu vou conseguir correr 5 km em menos de 30 minutos. E todos os dias eu tentava fazer a mesma coisa. E eu passei meses sem conseguir. Meu pace, quando eu comecei a correr, era tipo 7h30, 7, e eu caminhava e trotava e ficava naquele esforço, até que eu decidi encontrar um treinador para que pudesse capacitar, para entender esse treinamento, fazer o flashback, o intervalado, a rodagem, o regenerativo, e a partir daí começar a evoluir dentro da corrida, né? E aí, quando eu conheci as provas de corrida, foi muito mais do que a competição, é a socialização, e é uma grande festa também, porque quando você vai, tem show, tem uma banda lá, a galera está cantando, e você encontra seus amigos, e todo mundo se diverte, e você leva a sua família para torcer com você. Então, tipo, a corrida te faz, né, você termina uma prova muito feliz, né, cheio de endorfina, e isso realmente muda a vida das pessoas. Muda você e o seu redor, né? Também. Eu estava falando.
foi bom você falar assim, você usou muitos termos técnicos, muito para quem já está nessa prática, né, já conhece, mas talvez quando as pessoas comecem, usem por aí, né? Começa ali o seu tênis não adequado, né? Sem a sua preparação, às vezes tentando se inserir. Adriele, você trabalha com isso, né? As pessoas procuram, elas costumam procurar para começar a fazer corrida ou depois que passa por algum problema é que vem procurar o A pessoal? maioria depois que passa por algum problema. Eu falo, geralmente não é o sair correndo, esse termo que a Alana usou é até interessante, que geralmente as pessoas simplesmente acham que é simples, é calçar um tênis e não. O ideal é que faça primeiro uma avaliação médica, está apto para essa modalidade, aí sim, procura um profissional adequado para te orientar nesse processo. Porque é uma modalidade maravilhosa, mas se você não executar também corretamente, com todo o planejamento, você vai lesionar como qualquer outro. Você e aí ajuda entra a nessa frustração. Sim, ajuda. Então, avaliação médica, procura um profissional adequado, o seu treino vai montar de acordo aí entre os treinos individuais, a periodização de acordo com a sua rotina, porque a corrida boa que ela consegue encaixar muito bem a sua rotina. O horário que você tem para treinar, aí entra qualidade do sono, aí entra o nutricionista também em relação à alimentação. Então tem que ser todo um processo, não é simplesmente sair correndo. Então tem que ter todo um cuidado e curtir o processo e acreditar em você. Seus objetivos vão ser alcançados. O importante também é não se comparar com o outro, respeitar a sua evolução, né? Porque às vezes eu escuto muito assim, Lano quer correr com você. Aí mas eu não vou dar conta. Meio engano. Aí eu falo assim, não, vem, que eu vou correr com você sim. Mas a verdade é que a gente quer te incentivar a correr, mas a gente quer que você entenda que da mesma forma que eu comecei lá, que a Adriele começou lá, ela teve o processo dela de evolução, então não é do dia. Quando a gente pensa em corrida, a gente pensa na dificuldade, né? Eu não sei para você se no começo teve essa dificuldade. Para mim, correr é difícil.
Eu acho muito difícil correr. Eu prefiro fazer outro exercício que é corrida. Como é que foi? Eu sempre falo assim, eu parecia um gato com asas, porque eu não respirava direito, eu ficava ofegante demais, assim, e foi aos pouquinhos, né, até hoje eu acho que eu estou aprendendo, assim. Acho que é infinito, você vai aprendendo a correr, a fazer provas diferentes, a treinar para aquele tipo de, ou distância, ou altimetria, ou uma prova que o clima é diferente, enfim. Foi difícil no começo e continua sendo difícil. Não vou dizer que é fácil não, mas a gente continua treinando. Aí 4 vezes por semana. A beleza da coisa é isso aí, é esse desafio permanente. E sempre que você vai para o treino, você imagina como vai ser seu desempenho, mas você não tem a clareza ali de como você vai correr, você dormiu diferente, você comeu diferente, você está estressado, você está com outra. Né? Então é muito comum a gente estar num treinamento. Eu sou uma pessoa, vocês estão vendo aqui, uma pessoa qualquer, comum, semi-sedentária, mas eu corro 2 vezes, 3 vezes na semana, eu gosto. Mas eu não sei como é que eu vou. Eu saio e falo, vou correr meia hora. É o mínimo para mim, tá bom. Eu corro 40 minutos. Eu corro 6 km, eu corro 7. É o jeito que você Né? quer fazer. Vou encaixando tá ali, ótimo. tem um dia que eu estou muito, estou bem, vou correr 10 km, não sofri, no dia seguinte está ótimo. Então a corrida tem um desafio psicológico incrível, que a gente tem esse sofrimento, né? Eu converso com minha esposa, por exemplo, que eu tento convencer ela a correr a vida inteira, ela sente mal, como todo mundo, né? Essa sensação de falta de ar, de estar afogando, não consegue respirar. Mas isso tudo contornável, rapidamente contornável, né, André? O atleta vai ganhando um condicionamento rápido, muito rápido, uma sequência organizada assim, da prática, vai dando um ganho muito grande na pessoa. O que é rápido, Nara? É um mês? Não, um mês, é uma metodologia. Eu vou deixar a Adriana falar, mas a pessoa, geralmente, né, inicia assim, ó, você corre 1 km, caminha 4. Né? Ou corre 1 minuto, caminha 4. Perdão. Corre 1 minuto, caminha 4. Aí, quando estiver estabilizado nisso, corre 2, caminha 3. Até a pessoa chegar a correr a maior parte do tempo possível. Então, o corpo reage muito rápido a isso, realmente, a esse estímulo, né, organizado. Então, isso é de correr. E se a pessoa quiser só caminhar, igual como prescrição médica, caminha 4 vezes por semana por 30 minutos. 30 minutos, a gente não pode caminhar 30 minutos ao redor do quarteirão, ou ir daí no shopping center e voltar a pé. Então, que a gente especula muito com a nossa incapacidade e não põe na prova. Né? Quando você começa a repetir com alguma sistemática, você vai vendo o desempenho melhora mesmo. Né? É um milagre, mas acontece, a gente vai melhorando. Essa dificuldade, às vezes, quando você tem de ficar muito ofegante no treino, é quando você não respeita também o aquecimento, né? Que é uma parte importante do treinamento. Você tem que começar abaixo da velocidade que você vai correr, para que sua frequência, né, se estabilize, porque imagina você está parado e de repente você correr muito rápido, sua frequência sobe muito rápido e aí você fica muito ofegante. Consequentemente, você vai quebrar, que é o termo que a gente usa, né, que a gente fala, vai quebrar na corrida, porque você para, você não consegue respirar direito, então respeitar o aquecimento, fazer um trote ali durante os 5 minutos, né, educadora física, para saber explicar melhor, e depois, né, continuar a atividade aí, pegar o ritmo de treino, que seria uma rodagem e tal, e aí consegue correr com mais facilidade. Né? Quanto tempo breve você capacita? Geralmente, quando a pessoa vai iniciar a modalidade na corrida, a gente começa com treinos intervalados. Então, são treinos que o Bernardo deu um ótimo exemplo. A gente alterna a corrida com a caminhada. E aí, aos poucos, a gente vai aumentando, vai diminuindo um pouquinho esse tempo de caminhada e vai aumentando o tempo de corrida, até a pessoa conseguir correr contínuo. E aí já entra o que a Ana falou, nunca. Primeiro a gente tem que começar, por exemplo, a pessoa vai iniciar caminhando, até que seu corpo tem que ter uma adaptação neuromuscular, ele tem que entender, se preparar para a modalidade que você vai executar. Então não é simplesmente ir lá e já começar a correr. Não, é devagar, é gradual. E aí vai ajustando. Vai aumentando. O que o pessoal falou, né? Muitos especialistas falam, e quem faz atividade física já há mais tempo sempre observa. A gente quer começar e já ter resultado, né? E na verdade isso faz a gente desistir logo, porque ou você não suporta, ou você desiste rapidamente.
E começar aos poucos é o que nos dá continuidade. Isso. É a disciplina que o senhor estava falando, né, de dar continuidade, que vai alcançar o seu objetivo. Então, é gradual, é curtir o processo. Olha, eu vou convidar o pessoal, se tiver perguntas, curiosidades para fazer aqui para os nossos convidados, fiquem à vontade, nosso chat no YouTube está aberto ali, a Isabela está nos dando apoio e ela vai nos repassar as perguntas. Eu vou começar com uma leiga aqui, com essas perguntas, né? Eu quero começar a correr, me identifiquei, estou com vontade, enfim. Qual é a minha porta de entrada? Eu vou primeiro procurar um especialista, eu posso começar a fazer a minha preparação sozinha, ou eu tenho que buscar uma academia? Vamos começar no começo. Para correr, eu tenho que pensar em quê primeiro? O ideal sempre, se você vai fazer qualquer atividade física que você vai iniciar, procure sempre a ajuda médica no sentido de fazer aquela consulta, aquele check-up para avaliação de risco cardiovascular. Lá no nosso grupo de corrida da Unimed Goiânia, eu queria até já deixar aqui o agradecimento a todos os atletas que lá participam, para a pessoa participar do grupo de corrida nosso, ou ela é colaboradora do Unimed, ou ela é cooperada, ou é beneficiária para o espaço ainda se vende alguns grupos específicos. O que a gente exige? Avaliação médica, uma avaliação cardiológica. O cardiologista para liberar esse atleta, essa pessoa, para fazer a sua atividade física. Então, a partir daí, com essa liberação médica, até mesmo para a gente fazer um antecedente dessa pessoa, porque muitas vezes, como já foi colocado, às vezes as pessoas querem resultados muito rápidos, resultados no curto prazo. Nós não trabalhamos em nada na nossa vida com curto prazo, a gente precisa trabalhar a médio e a longo prazo. E para isso a gente precisa dessa avaliação, como você colocou, avaliação médica inicial, para falar, ó, está tudo beleza, está apto a começar suas atividades, sempre uma partir dali vai ter todo o seu incremento de saúde. Curiosidade, o que pode me deixar inapta a fazer atividade? Problema cardíaco ou outro tipo de problema? Principalmente problemas cardíacos e pulmonares, mas geralmente algumas cardiopatias específicas que contraindicam a prática de atividade física. E principalmente se for atividade física em grande intensidade. A gente tem um exemplo muito drástico que aconteceu com um atleta, um grande empresário, aí no início do ano, no ano passado, do Pão de Açúcar, um cara que faz atividade física há 50 anos, um atleta que já tinha restrição do ponto de vista médico, mas não conseguia baixar bem o seu limiar de atividade física. E acabou indo a óbito por causa de um infarto fulminante. Então, assim, um cara extremamente disciplinado, focado, preparado, mas tinha uma contraindicação do ponto de vista de saúde, uma contraindicação cardiológica. Que aí a gente tem que saber dessa limitação. Senão a gente pode ver vários atletas, às vezes é um jogador de futebol, 20, 22, 25 anos, no meio do nada, no meio do jogo, pá, o cara cai no meio do campo, morre na hora, é o tal da morte súbita. Então, assim, existe, não quer dizer que você vai estar 100% vai estar 100% protegido de um evento, mas assim, existem algumas doenças pré-existentes que já falam, ó, aqui toma cuidado, talvez a atividade física não vai ser essa, vai ser uma outra atividade física que você vai ser apto a realizar. Ou seja, não é que ele não possa fazer nenhum tipo de exercício, ele tem que se adequar ao seu corpo. Exato. E aí a gente falou da primeira avaliação, né, que é importante passar, observar suas limitações, ou se tem alguma predisposição, né, algum problema. Aí eu passo para outra parte. No caso, Bernardo, as pessoas, lógico, procuram a sua empresa para organizar eventos ou corridas, né? Mas se eu sou uma corredora, como é que eu faço para buscar esses grupos ou essas corridas do dia a dia para participar? Bem, essa é uma pergunta importante, né? A gente organiza os eventos, tem um calendário, publica os eventos ao longo do ano nas nossas redes, né, nas mídias principais, o site da empresa, o Instagram da empresa. Por ali o atleta já consegue se programar, né? Mas nós temos ação muito próxima, né? Assim, não só com uma cooperativa de saúde, o Unimed, que é um parceiro regular dos eventos, assina alguns eventos importantes, né? Ou o mais importante até então no estado, que é o Dia de Saúde Unimed. E
mas também tem muitas assessorias esportivas que também se notabilizaram ao longo dos últimos anos aqui no Brasil inteiro, na cidade também, que prestam esse serviço. Eu acho assim que é uma via natural, uma via muito recomendável, que a pessoa tente procurar esses grupos de corrida, um grupo de assessoria, ou mesmo que seja um personal específico, um preparador específico, que aí sim você vai ter aquele conforto, que não é só a segurança, não só de sentir que está praticando bem, mas é aquela sensação de não estar perdendo o seu tempo. Né? Porque às vezes a pessoa perde tempo, faz coisa errada sem necessidade nenhuma, porque a informação é muito acessível. Então, sob orientação desses grupos, tem diversos aqui, né? Tem um grupo corporativo que a gente está citando aqui, é o grupo que a Unimed representa, né? Mas esses grupos são abertos, a comunidade de maneira geral, onde o atleta vai receber orientação, priorização. Não são grupos só ligados a empresas, né? Não, eles têm essas assessorias esportivas, né? A gente está se referindo, eles têm, especialmente aqui na Ricardo Paranhos, eles ficam localizados ali, tem vários grupos, mas tem outras regiões da cidade também, especialmente nos parques, nessas zonas de treinamento de maior fluxo. Então, acho que eu recomendaria o atleta iniciante se inteirar aí, ver se na sua região tem alguém fazendo isso e que aí vai começar a se sentir bem. Né? Apesar da corrida ser um espaço individual, uma atividade individual, ela vai continuar sendo individual até o fim, mas contar com esses trunfos aí, quando eu era criança, por exemplo, isso não existia, era muito raro, era uma coisa assim, eu via meu pai correndo, sabe, era um outro universo, era totalmente diferente, as pessoas riam na rua correndo, era estranho correr, era uma coisa muito fora da rotina. Agora não, né? Evento esportivo, tem 1000 pessoas lá, treinamento aqui na Ricardo Paranhos, todo dia da semana que você vai lá, tem centenas de pessoas treinando, de todo o perfil, tem um atleta igual a Alana, tem um atleta igual a Adriele, tem um atleta como eu, tem um atleta como a minha mãe, então não tem essa fronteira. Teve um momento, né, uns anos atrás, que se falava no modismo, né? Virou moda correr, às vezes até por status, né? Eu quero me juntar a um grupo, enfim. Mas a gente já passou dessa fase, né? Hoje a gente já está bem consolidado. Creio que sim, né? É difícil avaliar essa afirmação dessa, porque é uma atividade, é um hábito, né? A atividade física é um hábito igual quem trabalha vai todo dia no trabalho. Pode até começar por um modismo, mas... Difícil, né? E também o nível de permanência é muito alto. As pessoas começam assim, a se envolver, então naturalmente elas têm interesse em permanecer. Quem vai pela moda acaba desistindo. Ou desiste ou se apaixona. Teve uma época da moda do triatlon aqui em Goiânia também, que todo mundo queria fazer triatlon e tal, mas quando viu que não dava tempo de fazer os treinos, desistiu muita gente, assim. Mas a questão das assessorias que o Bernardo falou, é muito legal você ter um centro de apoio, um treinador e um grupo de amigos ali que eles também te incentivam a treinar. Quando você está num dia desanimado e aí você fala, não, galera, vai todo mundo para Ricardo Paranhos, todo mundo vai para o autódromo, eu vou treinar junto e acaba te motivando a sair de casa também, sabe? Às vezes nem sempre é pela performance, mas você não está bem em casa e tal, você vai lá e encontra um amigo. Acredito que quando você termina a atividade física, você termina com endorfina e fala assim, nossa, hoje foi muito bom, que bom que eu vim treinar. Aí faz a diferença no seu dia. Só como é difícil a gente afirmar que pode ser um modismo, porque assim, a corrida é atividade física, lazer, ecologia, ou cuidados com o planeta, porque a pessoa está ocupando menos uma via pública, um veículo, está pedalando, ou está correndo, ou está andando, é menos um condutor na rua. É melhora na condição prática da cidade, ou seja, um trânsito melhor, mais cidadão, mais consciente. É indústria de turismo, as pessoas se mobilizam para ela correr Buenos Aires. Né? Eu fui assistir a maratona esse ano em Gomes. É uma indústria, as pessoas vão, se organizam para isso. Pergunta para ela nas provas que ela vai correr. Não é só corrida mais, é a vida da pessoa. Então ela vai programar as férias dela, ou o próximo evento que ela vai correr, ela vai querer levar a família, as pessoas vão querer se integrar. Então é muito difícil dissociar do estilo de vida essa prática.
Eu falo hoje, nas minhas férias, tem que ter uma corrida. O programa Eu já programo de acordo com a corrida. E o ponto que o Beto falou sobre ser menos um condutor, eu peço aqui para você que está assistindo, que você é um motorista e vê algum atleta passando na rua, seja de bike, correndo, alguma coisa, tenha cuidado com a gente, deixa a gente, sabe? Porque nós fazemos parte também da sociedade, do trânsito aí, e a gente só quer fazer o nosso treino, voltar para casa de segurança, nós temos família, todos nós, né? Prezamos um pelos outros, então a gente pede para que tenham cuidado com a gente também, quando a gente estiver no trânsito. Lógico que nós temos cuidado também em transitar, mas fica aí o apelo. É legal você falar isso, porque desde quando eu estava aprendendo a dirigir, que uma das aulas eles falavam assim, que o grande tem que cuidar do pequeno. Então, se um grande veículo, um caminhão, ele tem que ter cuidado com o menor, e o menor tem que ter cuidado com o ciclista, que tem que ter cuidado com o pedestre, enfim, não só na prática de esporte, mas com todo mundo, né? O cooperativismo também. Houve um grande risco de bike aí durante A corrida, semana. o evento esportivo acaba provendo esse tipo de segurança para o atleta regular, porque numa cidade igual Goiânia, por exemplo, a gente tem restrições de trânsito para treinar, especialmente atletas que treinam mais horas, longas distâncias. Então a corrida, um dos serviços importantes da corrida é o fechamento de trânsito, que você fecha vias públicas para aquele fim, com autorização de vários órgãos. Então os atletas vão trafegar numa via pública, nessa cidade do nosso lado, e com o fechamento de trânsito para que durante 3 horas, 4 horas numa prova. Então o evento tem um dos vários atributos dele é trazer segurança para o atleta treinar, correr em ritmo de prova e correr tranquilo, porque é algo que fica na nossa cabeça. Legal. Eu tenho aqui uma pergunta, e eu vou passar para a Adriele como profissional da área, né, que também era uma pergunta que eu queria fazer, que é a preparação física mesmo, né? Começar como, que tipo de... enfim, eu quero começar já na minha casa, me preparar antes de chegar numa personal. Mas aí eu passo também a pergunta do Frank Moreira, que é assim, que eu acho que eu entendi que é isso. Uma dica para tentar entrar no ritmo dos 4 quilômetros? Pace 4. Pace 4. Correu muito bom, 4 minutos. 4 quilômetros. Então ele está pedindo uma dica disso. Então começa falando da preparação e depois dessa dica. Só explicando para quem não entendeu, ele falou dos 4 quilômetros, é a velocidade que ele está falando em minutos, tá? Ele está falando entre 4 minutos a 4,59, varia aí entre 13 a 15 por hora, 20 por hora seria o speed, né? E aí a gente chama pace, seria os minutos por quilômetro, né? O pace médio ali. Então seria 4 minutos, 4 quilômetros, 1 quilômetro por 4 minutos. Falando correr 1 quilômetro em 4 minutos. 4 minutos. Então vamos lá. Fala da preparação e depois fala dessa dica do Frank. Então, Frank, aí vai depender de qual é o seu objetivo final de volume, que eu digo de prova. Se você quer correr 5 km, a gente tem que trabalhar com, geralmente treinos 3 vezes por semana. Agora, se for volumes mais altos, por exemplo, meias e maratonas, aí já 4 vezes por semana. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é isso. Qual é a sua prova alta? Você quer correr esse pace de 4, mas em qual metragem? E aí, para a gente identificar e periodizar os treinos. Porque, geralmente tem que ser um treino de fartlek, geralmente um treino intervalado, se for 4 treinos, um regenerativo e o outro 4º treino que é o longão que a gente chama, que é um treino de volume maior, que é final de semana. Então a primeira coisa a identificar é isso. E associar esses treinos de corrida com o fortalecimento muscular. Aí entra treino de potência, porque como é pace 4, eu tenho que trabalhar muita potência e força. Tem impulsão, Isso. E um treinamento específico, porque é diferente o treinamento para um atleta para alguém que queira ganhar a massa muscular, hipertrofia, né? Na verdade, esse treino de força-potência, você procura o educador físico profissional e aí você fala a modalidade do que você pratica o esporte. Aí o treinamento vai ser específico para isso. O treinamento é direcionado para a modalidade. É diferente. Por exemplo, se você procurar a academia e falar, Adriele, eu quero hipertrofia. Então, eu tenho que direcionar para hipertrofia. Que é ganho de massa muscular. Agora, eu quero um treino voltado para, por exemplo, aí dentro da corrida já entra também em relação ao volume. Eu quero um treino voltado para melhorar meu tempo numa prova de 5. Aí é um treino diferente para uma pessoa que quer correr uma maratona. Então, é esses subs, entendeu? Então, dentro da modalidade tem os subs. Esses tipos de treinos que nós estamos falando aqui,
explicando para quem não está assistindo e não entendeu, o longão, que seria a rodagem que a gente chama, por exemplo, eu vou correr uma prova de 10 km, normalmente meu longão vai variar ali entre 15 e 16 km, e aí eu vou fazer um intervalado. Intervalado, como já disse, tem tiros e eu tenho um intervalo entre esses tiros, tanto como aquecimento quanto com arrefecimento também no final do treino. O fast leg, que é um treino de variações de velocidade. Você corre rápido, devagar, e o treinador vai te dizer quanto você vai correr e a velocidade que você vai correr. O regenerativo é um treino abaixo da sua velocidade. Por exemplo, eu corro a 5, um pace 5, que seria 12 por hora, 12 km por hora. Eu vou lá fazer o meu regenerativo ali por volta de 5,50, 6,10, que é um treino realmente para você recuperar a sua musculatura, para quando o seu treinador, e tem um treino... tomada de folha. Isso. Uma vez por semana lá ele vai e toma um regenerativo aí para você descansar. E aí tem treino também de ritmo, né? Que aí você vai fazer o ritmo de prova, que é o tempo que o treinador até ver como é que está o seu condicionamento. E aí tem a planilha de treinamento, né? Que é por semana, ela muda, então o seu treinador vai explicar e escrever de acordo com você, tá? Não copia a planilha do colega, não é legal, tá bom? É individual. E é isso, gente. Assim que a gente começa a evoluir e ter um cuidado também com esse treinamento de força-potência para evitar as lesões. E é assim, a gente tem companhia para correr, ótimo, beleza, mas cada um no seu treino. Então, eu vou correr com o Bernardo, vamos correr. Tudo bem, mas ele vai fazer o treino dentro da zona de ritmo dele ou dentro da minha zona de ritmo. Por isso a importância do profissional que entra o treino individualizado. Então, cada um tem o seu treino. Não é sair para correr e fazer o treino do colega, não. E às vezes a gente vai com um coleguinha mais forte, aí bota os blocos para fora. Ou seja, não vamos treinar com a... Não façam Não começa falando. Não, façam isso. Vem, gente, é de boa. Uma curiosidade, gente. É caro fazer esse exercício, porque a gente começou falando até um pouco disso, né? Tem que ter uma preparação física, tem também que ter uma preparação de material, né? Um bom tênis, uma roupa adequada ali para também, sei lá, não suar tanto, enfim. É uma corrida que nós estamos falando que é rua, né? A gente não está usando um espaço, não tem que pagar por isso. Mas quem começa a fazer também começa a pagar por inscrições, né? Nós estamos aqui sorteando inscrições, até porque tem gente que está de olho em fazer a nossa corrida aí sem pagar. Então, é caro começar a correr. Eu não vou dar exemplos tão palpáveis, eu vou tentar trazer para um outro lado. Vou falar que talvez esse seja o melhor investimento da sua vida. Por quê? Você está colocando o preço do tênis, da bermuda, da camiseta, mas mais uma vez, eu vou trazer aqui para o centro da mesa, o principal objetivo de você estar fazendo essa atividade física é para a sua cabeça, é para a sua saúde mental. E o ganho que você tem com isso é maior do que qualquer investimento, estou falando nem gasto, qualquer investimento que você vai fazer no tênis, com uma determinada roupa. E claro, tem as inscrições das provas, que à medida talvez a frequência que você vai fazer, pode pesar no orçamento, com toda certeza. Mas sim, eu acho que trazer o foco do investimento na sua saúde, ou pensar mais que o próprio tênis, a própria roupa, é pensar na alimentação mais saudável que você vai ter, nos hábitos mais saudáveis que você irá adquirir com essa prática regular de atividade física. Então, eu acho, sempre a gente trazendo isso para o ganho mental, para o ganho de saúde física, eu acho que fica mais palpável a gente colocar no papel esses outros investimentos também. Eu entendo. Talvez eu tenha feito a pergunta. Não, é porque talvez eu tenha feito a pergunta de uma forma assim, meio persuasiva no sentido ruim, né? Não é nem. Eu também não acho que seja um gasto, um investimento, e aí acho que todo exercício, todo tipo de atividade física sem dúvida é um investimento. Academia, dança, pilates, eu adoro pilates, eu me encontrei em pilates. Não gosto de corrida, mas gosto de pilates, né? Então cada um se encontra no seu exercício. O que eu queria saber é o seguinte, porque às vezes a gente está falando de adequações, né? Eu não posso sair correndo com
uma sandália, né? Um tênis qualquer. E aí a gente está falando que precisa ser uma atividade democrática para todo mundo. Eu falo de pessoas que têm condição de comprar e outras que têm menos condições, ou talvez nem não tenham. Aí quando eu falo se são ou não, se é acessível para as pessoas, e no sentido de pagar, o que precisa realmente de um tênis adequado. Sim, mas existe hoje em dia... Ou, de repente, desculpa só completar, como driblar essa questão do gasto? Sim. Né? Porque tem N materiais disponíveis no mercado, tá? Para você adquirir. Precisa que você pegar o de marca, né? Isso. Não. Vamos lá. A questão é você procurar o custo-benefício. Você quer um material que vá durar, mas que seja benéfico para o que você está fazendo, tá? Então, é o seguinte, no mercado você vai encontrar tênis aí por volta de uns R$300 até R$2.500 para correr, tá? O que difere isso? Material, placa de carbono, cabedal, o mesh, tamanho do drop, enfim, essa questão. A primeira coisa que a gente está falando é tênis, porque quando a gente fala em corrida, né, eu vou lá escolher o meu tênis. Aí, lá, você vai escolher o que encaixa o tipo de corrida e por o que você consegue pagar, tá? Existem tênis para corrida rápida, para uma corrida longa, né, de endurance, que seria a maratona. Então, você tem que escolher esse material adequado, tá? O que nós temos mais famoso aí, que os maratonistas correm, um tênis que varia aí entre R$2.000, que a gente sabe que é o tal do Alphafly, que todo mundo quer, mas ele é muito caro, e ele dura, em média, outra curiosidade, que um tênis de corrida dura, em média, 600 km. Então, você tem esse material de durabilidade relativamente baixa para quem é corredor, por volta de uns 4, 5 meses. Então, você acaba tendo que trocar esse material várias vezes. O que nós corremos muito, nós temos uns 2 ou 3 tipos de tênis, que aí a gente faz um revezamento, rodízio desse material, e também que a gente vai usar o tênis adequado para aquele tipo de treino, que foi o que a gente citou, os tipos de treino também tem um tipo de tênis para ele. A roupa adequada, né, que seria uma roupa respirável, né, tipo essa que a leve que a Adriele está usando, seria interessante usar protetor, não precisa ser da marca, tá? Protetor solar, né, muito importante usar protetor solar, uma viseira ou um boné para proteger o rosto, se possível um óculos também para proteger sua visão, né? E se for correr à noite, roupas que tenham um material refletivo para você correr no trânsito aí com segurança. Tá? A questão do valor realmente é você escolher um material adequado que dá para encaixar aí no seu orçamento. Eu falei de todas as modalidades esportivas que tem, a corrida a gente não paga para isso, é a mais barata. É a mais barata. Porque o tênis, inúmeros custo-benefício, vai dependendo da sua condição financeira ali. Roupa também tem inúmeras marcas, então... E existem marcas também que estão entendendo esse mercado e criando materiais mais acessíveis e com uma ótima durabilidade, assim, né? Eu estou utilizando uma marca para correr hoje que procura colocar um material de placa de carbono e tal, com um valor que seria bem mais acessível, tipo metade do preço do que o tênis mais caro do mercado. Então, dá para você, sim, ter um material de qualidade com um valor mais baixo. Sabe o que eu quis dizer? Assim, você começa a praticar a corrida, você, entre nós aqui, é que está mais afastado. A gente tende a procrastinar imaginando dificuldades, né? Então, poxa, não tem dinheiro. Esse argumento não serve, porque o calçado que a pessoa compra para passear é o calçado que ela pode comprar para iniciar a prática esportiva. A indústria possui uma gama, eu gosto de fazer isso, eu vivo fazendo teste de drive de tênis. E quanto mais barato, melhor. Porque eu fico querendo justificar para as pessoas, falando, tá vendo? Esse aqui é uma opção para você, isso aqui é uma marca nacional, que você conhece, eu recomendo.
para você vai servir, você vai usar longamente isso aqui, vai fazer sua caminhada, vai correr seus primeiros quilômetros, você vai suprir a sua necessidade. Né? Então, o treinamento físico é importante, mas não é para gerar uma barreira para a pessoa, ao contrário, é para a pessoa se sentir encorajada a iniciar. Uma coisa sine qua non, teste clínico, avaliação clínica. Né? Isso aí eu acho que é imprudente uma pessoa iniciar qualquer coisa sem pensar nisso. As corridas exigem que o atleta, se ele não estiver, a corrida não tem capacidade de avaliar o evento, não tem a capacidade de avaliar 2.000 pessoas. O atleta se incumbe, né, de se declarar apto, mas a gente recomenda fortemente que ele procure uma avaliação clínica antes de se inscrever no evento. Então mas fora isso, o atleta ele vai perceber, né? Assim, é um triatleta, a Adriana é uma maratonista, nós estamos num recorte tão pequeno da humanidade, né? Mulheres que praticam esse tipo de atividade de endurance de longas horas, é tão mínimo o número de pessoas no mundo praticando isso, que é um microscópio do iceberg. A base mesmo são pessoas comuns que vão para a prova caminhar. Sabe o que as pessoas me perguntam tanto? Não, essa prova é corrida. Não tem nenhum fiscal lá mandando você correr, não. Sabe, a maior parte da pessoa corre, ela caminha na corrida, tranquilamente. Prova de 5 Todo km. mundo ganha medalha. Exatamente. Nosso objetivo é que a pessoa conclua. Né? Então a medalha para todos os concluintes. Todos que concluem a prova são atletas para nós. Tem número de peito, ganha medalha, é igual. A sensação é É que igual. realmente você é um atleta. Vai fazer o percurso. Agora quando você chegar, poxa, as pessoas mais competitivas vão chegar lá e vão falar, poxa, eu vi aquela menina ali passando ali, eu não quero que isso aconteça, então eu vou me preparar melhor. Quem fala essas coisas? Eu vou ver uma senhora de 64 anos me dando, né, eu vou melhorar. Aí você vai naturalmente, mas isso aí é longo prazo, a maior parte das pessoas não gravita nisso. Né? A maior parte vai porque é um ganho de saúde mental, tem aquela meta ali, é uma disciplina realmente que a pessoa não consegue. Eu comparo muito com as pessoas, por exemplo, de outras gerações. A corrida ela tem um aspecto assim. Agora na pandemia eu conversava muito com minha avó, ela falava, poxa, ela estava assim, doente de não poder ir à igreja. É um hábito muito importante na vida dela. Então, é comparável, sabe? Não estou querendo fazer um juízo de valores, não. As pessoas precisam daquele hábito, precisam daquele momento, sabe? De comunhão com a diferença que a corrida é uma comunhão consigo mesmo, né? Você concluir aquela meta ali da sua semana, que você falou assim, eu treinei mal essa semana, mas eu sei que na corrida eu vou completar. Né? Eu vou atingir aqui. E por último, esse negócio de preço ou de investimento, o que eu digo sempre, dá uma olhada na sua casa, tem ali uma calça que você não usa tem 6 meses. Entendeu? Assim que você entrar naquela calça, já pagou tudo que você gastou com a corrida. Foi uma introdução só de curiosidade, porque eu sei que tudo isso que vocês estão falando é relevante demais. É investimento pessoal, físico e de bem-estar mesmo. Nós só queria colocar mais uma vez em relação a isso, é para nós tomarmos cuidado, às vezes, com qual referencial que nós estamos colocando. Porque nós colocarmos aqui na que são atletas, às vezes pode até nos impossibilitar ou criar uma procrastinação em relação a gente fazer atividade física. Eu acho que o principal é nós sairmos da zona de conforto. O que você faz? Se você não faz nada, comece fazendo 1 dia, 2, já comece a colocar isso dentro da sua semana, dentro do seu mês. Aí, como foi colocado, você vai ver que você vai se sentir incomodado inicialmente por querer melhorar. Mas não coloque o alvo naquele atleta de grande performance, na época das Olimpíadas, na Copa do Mundo, que a pessoa quer performar igual aquela pessoa que faz isso a vida inteira. Faz isso há 20, há 25 anos, uma performance de atleta. Igual eu estou falando, o que eu quero mostrar para vocês, que nós estamos aqui, é que todo mundo trabalha, todo mundo acorda cedo, boa parte das pessoas tem filho, tem relacionamento, tem entrega, tem chefe cobrando, tem chefe cozinhando na cabeça para ter performance, para entregar no final da semana. E são essas pessoas que têm que ir para a atividade física, porque a atividade física vai fazer a sua vida melhor. Certeza. Não, eu estou aqui do lado de 2 atletas, Exato. mas o pessoal não está vendo. Aqui a gente tem corredores amadores aqui nos nossos bastidores, todos eles correm, inclusive a pauta surgiu de um dos corredores. Mas assim, no dia a dia eu tenho alguns colegas que estão aí na luta,
com essa questão da corrida e estão melhorando o condicionamento deles. Por isso que é um convite a todos também, né? Conhecer essa questão da corrida. Eu sei que é apaixonante, né? Não só a corrida, todo esporte, toda atividade física, se você se identifica, acaba se apaixonando e se sentindo melhor. Então, é um convite, mas essa live especificamente é para quem gosta de corrida, né? E a gente está quase terminando, porque nós já passamos aí de, acho que quase 1h30, é isso mesmo? Eu estou até perdida no tempo aqui, mas é porque o papo está muito bom. Eu tenho ainda uma pergunta para te passar, Bernardo, que foi feita ali no nosso chat do YouTube. A Grace Pereira pergunta o seguinte: como organizar esses eventos de corrida em cidades do interior de Goiás para estimular a formação de grupos de corrida? Você falou antes da conversa aqui que está muito concentrado em centros urbanos, obviamente, mas está muito concentrado nas capitais, né? Mas acho que o interior, aos poucos, pode ir descobrindo isso. Ela deve estar no interior, porque ela está interessada nisso, e está perguntando como organizar isso. Ô, Grace, boa tarde. Obrigado pela sua pergunta. É maravilhosa a pergunta. A gente estava conversando sobre isso aqui. Existe um consenso da organização de eventos no Brasil que o esporte realmente só vai crescer quando ele deixar de ser dos grandes centros urbanos, que é onde ele acontece com grande frequência. Cidade igual São Paulo, acho que tem 70 eventos no final de semana. Goiânia tem 1 ou 2 no final de semana. E passe a ocorrer com regularidade em cidades médias e pequenas no Brasil. Então, eu não sei de onde ela está falando. A gente tem muito interesse, a Ranking especialmente tem um grande interesse nisso. A gente tem algumas provas que acontecem no interior de Goiás. Posso citar aqui o SESC, que é uma prova regular, que acontece, que faz etapas no interior do estado todo ano. Mas a gente compreende essa demanda e se preocupa muito com isso. Mas é uma questão de mentalidade, né? Não mentalidade das pessoas em si, mas a mentalidade daquele local, o espaço ser propício, né? Uma empresa, uma instituição, ou a Ranking tem muita propensão a trabalhar com iniciativa privada, mas isso é uma atribuição dos governos municipais e estaduais, né? Você prover saúde, prover iniciativas esportivas para a população. Então, em resumo, quando a gente tem uma boa marca interessada, como tem acontecido, hoje mesmo eu encaminhei um orçamento para um evento no interior do estado, em Caldas Novas. E já fiz um para Porangatu, outro para Catalão, outro para Itumbiara, ou seja, está acontecendo cada vez mais, a gente espera que cresça, porque tem muitos atletas nessas cidades interessados, né? E os eventos vão potencializar a entrada de novos participantes, então é um ciclo virtuoso, né? A gente precisa o evento é a culminância, né? Tem que ter uma grande base de pessoas praticando, né? Só começa primeiro pelos grupos, porque ela falou que quando ela fez a pergunta, ela falou assim, como incentivar a criação desses novos grupos. Não é pelo evento que incentiva, é o grupo que puxa o evento. As duas coisas, né? As duas coisas, é difícil saber onde é a origem e onde é o fim. Mas o evento é uma atividade que ancora a preparação dos grupos, né? Os grupos contam com o evento para conduzir os seus atletas e, ao mesmo tempo, o evento precisa que haja uma base de praticantes para que gere um número de participantes, né? Então, eu recomendo que ela procure na cidade dela uma unidade de treinamento, uma academia. Fatalmente ela vai encontrar alguém que esteja se preparando para a corrida de rua, independente do tamanho da cidade. Eu tenho certeza que lá tem 5 pessoas que estão treinando para a corrida, que já frequentam a corrida de rua. A gente tem muitos atletas inscritos de várias cidades do interior, de cidades pequenas. Então, que vem para Goiânia correr, as provas grandes atrás. Eu gosto muito de ficar olhando a origem dos atletas, assim. Então, eu sou capaz de afirmar com certeza que ela vai ter alguém na cidade dela que já está envolvida com isso, né? Talvez ela vai ter um pouco mais de trabalho de descobrir, mas ela vai ter uma instituição associada à prática desportiva. Não vou ficar falando nomes aqui para não incorrer nenhuma incoerência, mas com certeza se ela procurar instituições associadas com o esporte na cidade, ela vai, ou privadas, ou do Sistema S, ou seja, ela vai encontrar alguma orientação em algum grupo que já está embrionário ali para ela se desenvolver. Legal. Ele falou em estímulo até por parte do governo, né? A Unimed Goiânia, ela faz muito esse estímulo. Quantas corridas vocês costumam fazer por ano? Nós temos a etapa de saúde, dia de saúde, que é o nosso calendário anual de corridas aqui em Goiânia. Mas nós, pelo menos nos últimos anos, estamos
patrocinando pelo menos dezenas de corridas por ano, sempre no intuito de incentivar, promover o maior número de corridas possível, até mesmo para viabilizar muito desses eventos. Então, assim, pelo menos esse ano vão ser pelo menos quase 3 dezenas de corridas que nós vamos patrocinar nesse ano de 2023. A Unimed Goiânia é a marca mais presente, mais determinante nesse nosso segmento aqui. É um parceiro mais identificado, que já amadureceu há mais tempo essa noção de estilo de vida com o patrocínio, né? Então a empresa, isso não são só nos eventos da que eu posso falar em nome de qualquer produtor aqui da cidade. Então, a Unimed tem uma vocação, um entendimento muito claro nesse mercado. A gente sempre espera a mesma corrida que acontece todos os anos, as corridas são ótimas, tradicionais da Unimed. Isso está dentro dos nossos 7 princípios cooperativistas. Esse interesse pela comunidade é realmente a nossa devolutiva para a comunidade em relação a tudo o que acontece dentro do sistema. A gente sabe que para esse mundo mais sustentável, para esse desenvolvimento sustentável que a gente pratica hoje, sem dúvida nenhuma, o sistema cooperativista tem um importante assunto. Perfeito. E a Unimed é uma das patrocinadoras da nossa primeira corrida de rua, né? A corrida do cooperativismo, que vai ser no dia 16 de julho. Vamos partir então para o nosso sorteio. Queria chamar o Caio para nos ajudar. Eu acredito que vocês vão ver aí na tela, né, uma transmissão para a gente fazer o sorteio desses ingressos para quem participou, e foi muita gente, viu? Eu imagino. Tem muita gente interessada. Acho que sou só eu a ler aqui por enquanto. As pessoas têm muito interesse. A corrida está com demanda grande. Toda vez que a gente já fez uma promoção, um sorteio há uns 15 dias, e esse aí eu imaginei que ia ter uma demanda grande. Como é que tá aí, gente? Podemos fazer? Tá, já está fazendo. Já está rodando, né? Então não tô tendo retorno aqui, mas daqui a pouco você me passa aí os nomes, Mara. Eu ia virar aí. É um cenário que tem que só crescer, né? Só falta a gente confirmar você. Eu não posso correr essa corrida, infelizmente, eu adoraria corrê-la. Mas acho que todos aqui presentes vão correr. Vamos lá. Eu estou vendo corre regularmente. Gente, os nomes já estão na tela. O pessoal deve estar me ouvindo aí. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu olhar para ele. Força aqui. Não estou conseguindo, não. Vai me passando os nomes. Thaís Martins. Thaís Martins. Murilo Araújo. Murilo Araújo. Jaqueline Soares. Jaqueline Soares. Não, peraí, vamos lá. Esses aí Já foram sorteados? Sorteados. Já são sorteados, mas eu esqueci de falar uma coisa. A gente tem diferença, né? Vai ter os 4 ingressos prêmio, ingressos de participações, kit completo, e 4 que são os econômicos. Então, esses primeiros são os prêmios. Os prêmios. O kit completo. Vamos lá, de novo. Thaís Martins. Caio Martins. Thaís Martins. Thaís Martins. Murilo Araújo. Murilo Araújo. Jaqueline Soares. Jaqueline Soares. E Elton Ferreira. Elton Ferreira. Elton Ferreira. Vocês conhecem esses nomes, gente? Não. Vai que são conhecidos de vocês, corredores Estou também. pensando O pessoal aqui. da minha faculdade está todo mundo assistindo. Olha só. Todo mundo assistindo. Então, esses 4 primeiros, gente, conseguiram aí essa inscrição do kit completo. Vamos para o kit econômico. Que é o kit da direita da camiseta. Isso, da direita à camiseta, que é o kit completo. O próximo, da direita ao chip, e o... É o número de participação com chip e todos os itens pós-prova. Isso. A Grace Lara. Grace Lara. Mário Vinícius. Mário Vinícius. Simone Aparecida. Simone Aparecida. E José Max. José Max, é isso? Então, gente, esses 4 foram sorteados para o kit econômico. A gente tem os contatos de vocês, nós vamos entrar em contato para fazer essa passagem ainda de como vocês acessarem as inscrições. Essa live vai ficar gravada, então vocês podem depois, né, conferir novamente esses nomes direitinho que a gente está falando aqui, mas está lá na tela tudo prontinho para vocês conferirem, tá bom? Parabéns aí a vocês 4, eu não sei se vocês são iniciantes, se vocês já correm, mas assim, fica aqui o nosso agradecimento pela participação e os parabéns por ter ganhado aí a nossa participação. Nós estivemos lá na primeira corrida, né, do cooperativismo, que é patrocinada também pela Unimed e outras cooperativas
que é como o Dr. Pedro falou, né? É um ato de cooperação, é trazer essa participação de vocês, essa confraternização, é levar todo mundo a fazer isso junto, né? E é também um ato consigo mesmo, que é cuidar da própria saúde. Então, eu quero finalizar, deixar aqui uma palavrinha para cada um de vocês, para a gente finalizar esse nosso papo aqui do podcast. Vou começar agradecendo mais uma vez a oportunidade, agradecendo aqui aos colegas, as meninas, ao Dr. Pedro, você pela produção. É uma honra para nós estar num espaço como esse, falando sobre corrida de rua, que é uma coisa que a gente adora, que considera muito importante. E colocar os canais aqui de acesso, as inscrições especificamente para a Corrida do Cooperativismo 2023 estão abertas, não restam tantas vagas. As pessoas que nos seguem já sabem que existe uma certa tradição da Ranker, que os nossos eventos realmente lotam com antecedência. Então eu peço para que quem esteja assistindo agora se dedique aí uns 2 minutos e para que se está pensando em correr, garanta a sua participação, seja no kit econômico ou no kit completo. Estão com valores ainda muito convidativos no site ranker.com.br/corrida do cooperativismo. Lá vão estar as informações, percurso, regulamento da prova, os valores, o que o atleta precisar, as informações, a camiseta da prova, enfim, as numerações, os tamanhos que ele possa escolher, e que faça isso, e que nos siga no ranker.com.br ou no Instagram, rankerlivemkt, que lá vai ter acesso a todo o nosso calendário, as próximas provas, os eventos que a gente tem, pelo menos uma corrida por mês em Goiânia. Então a gente quer atender o nosso atleta com pelo menos um evento por mês. Não vai faltar. Felizmente esse ano a gente já está com a expectativa de ter 2 a 3 eventos por mês confirmados em Goiânia, então tem muita coisa pela frente. Mas o evento importante é sempre o próximo. Então a gente espera receber todos lá. Um abraço, estamos à disposição. Legal, gente. É muito importante eu ter falado desses acessos aí para vocês se inscreverem na nossa corrida, né? Só lembrando, o Ranker é com HA, não é isso? Isso, Ranker, só letrando, é H-A-N de navio, K de kiwi, R de rato. Isso. Obrigada, viu, Bernardo, pela participação. Brielle. Agradecer a vocês pela participação, os convidados, Bernardo. A participar também, né, da corrida do cooperativismo. E acessar lá minhas redes sociais, qualquer dúvida que vocês precisarem aí, estou à disposição. E deixa só Brielle Personal. E o principal, gente, cuida de você. Brielle, como que são dela? DRE2LY. E cuide de você, priorize você, a sua saúde. Tá? E comece a caminhar, a correr. E é isso. Lana. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Prazer estar com vocês aqui, muito conhecimento compartilhado. E a gente se vê na corrida aí do cooperativismo. E nas outras, a Ranker também estarei aí participando. Minha rede social aí, Lana_Magalhães, Lana com 2 N's. E aí vocês acompanham os meus treinos quase 24 horas por dia. E é isso, gente. Prazer e tchau. Agradecer mais uma vez a todo o Sistema OCB Goiás por trazer para a discussão esse tema de corrida de rua, trazer para a discussão, para a mesa, mais saúde para a vida de todos nós. Então é só um agradecimento, a gratidão por mostrar o quão importante que é a atividade física nas nossas vidas e colocar, o recado é esse, você, independente do que você faça, do seu trabalho, da sua formação, da condição que você tem hoje, você consegue mudar o seu estilo de vida, você consegue agregar hábitos mais saudáveis para você e pode ter certeza, a principal pessoa que vai ganhar com isso é você mesmo. E vou deixar aqui o @Unimed Goiânia, tem dicas valiosas, tanto em questão de atividade física, alimentação, dicas de saúde. Então, todos vocês busquem lá. E se quiserem uma pessoa normal, do dia a dia também fazendo atividade física, o Dr. Pedro José de Santana, para você ver que a gente consegue, independente do que nós façamos. Gente, obrigada demais. Eu quero agradecer. Eu vou citar o nome de cada um aqui novamente, que é muito importante, né? A parceria de vocês aqui conosco, trazer esse assunto tão importante para os nossos convidados ali no nosso podcast.
que é o Bernard Moura, sócio fundador da Ranker Live Marketing, Adriele Tomé de Souza, personal trainer, especialista em fisiologia e coach, maratonista, nossa atleta aqui, junto com a nossa outra a triatleta, né, Alana Magalhães, administradora acadêmica de educação física e triatleta, e o Dr. Pedro, que é da Unimed Goiânia. E assim, eu preciso citar, né, que ela é a nossa grande parceira aqui da corrida do cooperativismo. Dr. Pedro, muito obrigada, Alana, Bernard, Adriele, e também vou citar, para não ser injusta, as outras patrocinadoras, né, cooperativas, o Cicobi Unicentro BR, o Cicobi Cred Haddad, o Cicobi Cred, Cicred, Uniodonto Goiânia, Copanest Goiás e Unimed Goiânia. Então, todas elas estão patrocinando essa corrida. Vai ser lindo de ver, gente, camisetas coloridas, lá todo mundo participando junto, várias cooperativas, a sociedade como um todo, né, como ela é aberta a participação também da comunidade. Então, nosso convite fica para o próximo dia 16 de julho, acessando aí a Ranker, vocês conseguem acessar as inscrições. E muito obrigada pela participação de vocês, por nos assistirem. Vai ficar gravada essa live, então podem rever aí até os nomes de quem já foi sorteado, podem rever as dicas que cada um passou aqui. Muito obrigada e até o nosso próximo podcast aqui do Cooperativismo Goiano.